aqui na Câmara Municipal de Caçapava. Quero primeiro agradecer a presença dos artistas e pessoas que gostam da arte e da cultura do município de Caçapava. Agradecer os vereadores aqui presentes, os assessores, toda a equipe técnica que está nos ajudando aqui, e a equipe técnica também que está da Câmara, e a equipe técnica que está ajudando a fazer essa transmissão pelo Facebook também. Tá? Eu queria primeiro iniciar dizendo umas regrinhas de como que vai funcionar esse nosso encontro. Não devemos demorar mais do que uma hora e meia no máximo, para que não fique, ficamos por muito tempo aqui. Outra coisa é o seguinte, a ideia deste encontro não é, neste momento, fazer um fórum para a criação do Conselho de Cultura. Tampouco nós iremos hoje votar alguma coisa como algumas pessoas já imaginaram, né? A ideia é mobilizar pessoas para que a gente possa instalar aqui no município de Caçapava um Conselho de Cultura. É essa a ideia. A ideia inicial era eu convidar pessoas que eu conhecia, mas não adianta, eu queria mobilizar mais pessoas. Então, por isso que a gente abriu inscrições e tinha uma ordem nessas inscrições para que as pessoas pudessem participar. Tá? Então, assim, todos que estão online, infelizmente, como o espaço aqui, a gente não permite que ponha muitas pessoas, nós estamos no meio de uma pandemia, senão eu queria ver essa casa cheia. Tenho certeza que todos os vereadores iam adorar isso também, se a gente pudesse colocar todo mundo aqui dentro para a gente conversar, mas infelizmente não dá, então um pequeno grupo de pessoas estão presentes e a partir desse pequeno grupo, vocês também que estão online, são muito importantes para que isso aconteça. Correto? Bom, gente, vamos lá então. É um roteirinho rápido aqui, só para a gente entender. Como a ideia é mobilizar pessoas, é a gente iniciar um projeto de construção de um conselho, a gente tem que entender qual que é a importância da gente ter um conselho de cultura no município de Caçapava. O conselho serve de forma, ele vai construir políticas públicas para a cultura, ele vai fiscalizar o executivo no que é necessário e, principalmente, dar voz para aqueles que são amantes da cultura, são amantes das artes. Esse é o principal. O Conselho de Cultura permite que as pessoas possam participar, a sociedade civil, os artistas, a comunidade, das decisões da cultura. E a cultura é importantíssima para a vida das pessoas, eu não preciso nem ficar me alongando muito, porque quem gosta de cultura e arte sabe, mas a cultura é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, faz parte da história, do presente e do futuro, de qualquer cidade, de qualquer município. Então é importante a gente ter esse movimento cultural na cidade e a criação do conselho. Então a importância do conselho é dar voz para as pessoas, é para que as pessoas possam participar. A gente precisa fazer reuniões, sim, a gente vai ter que ter depois um fórum para desenvolver e debater este assunto referente à cultura e até desenvolver um projeto de lei. Né? Como é que funciona o projeto de lei? Historicamente, é o Poder Executivo, a Secretaria de Cultura, no caso, a prefeita, que desenvolve um projeto de lei e traz para votação na Câmara. Né? Esse desenvolvimento faz junto com a sociedade, mas parte do Executivo. E eu entendo muito que a administração atual ela tem vontade da participação popular, ela tem vontade da transparência, então está disposta a nos ouvir. No entanto, existe um outro caminho, que já temos jurisprudência para isso. Só um minutinho. Que o STF decidiu que a Câmara Municipal, no caso aqui de São Paulo, pôde criar um conselho para fiscalizar o Executivo. Ou seja, há a possibilidade de partir projetos de lei da Câmara para a criação de conselhos, já há jurisprudência para isso. É lógico que o processo é um pouco mais atravancado do que a gente mobilizar pessoas, legislativo, sociedade civil, e levar a ideia até o Executivo para que seja elaborado isso. Depois vai ser aberto para as pessoas participarem, quem concorda, quem não concorda, o que a gente está falando, a gente pode debater.
Mas a elaboração do projeto de lei, né, ela parte num segundo momento. Qual que é a ideia inicial, então? É a gente juntar as pessoas para participarem deste momento de formação do conselho. Tá? Algumas pessoas que fizeram a inscrição deixaram aqui algumas sugestões que eu vou falar num segundo momento. Eu não quero ficar falando, eu quero ficar ouvindo aqui, tá? Eu só vim aqui para iniciar. Mas depois eu vou dar sugestões dessas pessoas que fizeram, quando fizeram as inscrições. Nós vamos abrir até para uma breve discussão sobre os temas, tá? Eu vou abrir aqui para o vereador Robson, que eu acho que ele, como o vereador Robson, teve uma experiência no desenvolvimento do Conselho de Esporte, nada mais justo que a gente ouvir também como que foi a experiência dele, como que foi a passagem dele nesse momento, e para que ele dê aí um posicionamento para a gente. Boa tarde a todos, a paz, a todos que estão aí também nos canais de internet. Bom, como o nobre amigo aqui falou, eu queria partilhar com vocês um pouquinho a experiência que eu tive no Conselho Municipal de Esporte. Na verdade, o Conselho Municipal de Esporte, ele já é uma lei prevista desde 2005 e 2017, através do vereador Jorge, ele, então, colocou essa lei para ser executada. Quais foram os passos dele? Como nós estamos fazendo aqui, ele também criou um fórum no esporte, chamando toda a classe esportiva da cidade, e ali, então, começou o fomento do esporte na cidade. Depois, houve, então, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a convocação, né, o chamamento de 5 setores da sociedade civil, para a eleição. E, no finalzinho de 2017, houve, então, a eleição e começou, então, o processo do Conselho Municipal de Esporte, a qual eu fiquei em 2018 e 2019. E foi uma experiência muito importante, até porque existia a lei no papel, mas ela ainda não estava sendo aplicada na prática. E a gente, então, começou todo o regimento interno, tudo que o Conselho de Cultura vai ter que realizar. Eu participei, juntamente com os outros membros, né, fazer o regimento interno. A lei também prevê o Fundo Municipal de Esporte, que infelizmente ainda não está aberto ainda essa conta, ainda não está ainda atuante essa conta do Fundo Municipal de Esporte. Eu lembro que na época, juntamente com os membros do Conselho, nós fizemos todo também o processo do Fundo Municipal de Esporte, e isso, infelizmente, é como o nobre vereador falou, se não houver força de vontade do Poder Executivo, muita coisa não acontece. Então, a gente acredita agora com essa nova fase política que Caçapava está passando, com a nossa prefeita Petra, eu acredito que muita coisa vai mudar. E não só nesse Conselho de Cultura, mas em todos os conselhos, né? E até lembro, até a senhora que está aqui pode lembrar também, quando a gente fez uma reunião com o secretário de Justiça, onde todos os membros de conselhos estavam, todos os conselhos nunca tiveram a devida importância pelo Poder Executivo. Eu acredito que agora isso vai começar a mudar. Então, assim, é uma ferramenta que o Poder Executivo tem nas mãos e muitas vezes não é aproveitado. Por quê? Nós temos ali sociedade civil, temos ali o poder público, que pode deliberar e trazer muitas soluções para os problemas da cidade. E hoje nós temos vários conselhos, né? E realmente está faltando aí o Conselho da Cultura, né? Então, eu fico muito feliz de participar desse momento e que a gente possa, com a experiência, né, que nós temos, e partilhar essa experiência para o fomento da cultura, que é tão importante, né? A gente sabe que a cultura, ela pode transformar vidas também. Eu, como professor de arte marcial, a gente sabe que esse movimento que a gente faz, as nossas aulas transformam vidas, e a cultura também pode transformar. Então, por esse motivo que eu acredito também nesse conselho, acredito que a Caçapava vai crescer muito,
as nossas crianças vão crescer muito com o fomento desde da criança, do adolescente, e principalmente os artistas da cidade, os profissionais que dependem também do seu trabalho, da cultura, para sobreviver. Eu também vivi um pouco numa cidade turística, que era São Vicente. E lá a cultura, né, a Praça da Biquinha, quanta coisa cultural tinha naquela cidade, tem até hoje, e a gente vê que realmente isso, além de trazer renda para a cidade, trazer cultura, que São Vicente foi a primeira cidade, né? E Caçapava, nós temos tantas coisas ricas na questão de cultura e não são aproveitadas. Então, assim, fico muito feliz de compartilhar com vocês esse início, né, do Conselho Municipal de Cultura, e estou sempre aí aberto para somar com experiências. Já partilhei aqui com o doutor Vitor, toda a questão, estou aqui com a lei, né, a lei aqui do Conselho Municipal de Esporte, com formato que eu acredito que não vai mudar muito, né, mas nós vamos estar, nós aqui vereadores e vocês, sociedade civil, direcionando para a prefeita, para a secretária também de Cultura, Esporte e Lazer, um formato para que a gente possa realmente colocar no papel. Na época do esporte, teve que tirar do papel. Agora a gente tem que colocar no papel e executar. Então, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, para que a gente possa, então, tocar esse grande projeto da cultura de Caçapava. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Vou passar aqui para a Thelma. Boa tarde a todos que estão presentes aqui. E estou muito feliz, né, com essa iniciativa do nosso vereador em querer formar o conselho, que é muito importante aqui para nós, né? A gente precisa realmente da força da população e mostrar o quanto é importante essa união da população em participar do conselho fiscal da cidade. Como o Robson disse, a nossa cidade é muito rica em cultura e temos que valorizar cada cidadão que tem o seu dom, porque eu falo para a Milena, isso é dom, né? As pessoas têm dons maravilhosos e com certeza vamos agregar, sim, a coisas boas na nossa cidade, fazer com que o turismo venha à tona, principalmente a parte do museu, que o que mais me toca. Eu adoro aquele lugar, mas eu queria muito que a gente conseguisse restaurar aquela parte lá que é dentro do loteamento, né? E movimentar a nossa cidade, que turismo é vida, turismo traz emprego, turismo traz, nossa, N coisas. Então, a gente precisa, assim, realmente nos unir e trazer a população para o nosso lado. O executivo está muito afim também de fazer coisas boas em prol da cidade, fazer a cidade alavancar, muito tempo sem gestão pública, né? Então, a gente está aqui, de portas abertas, né? Com certeza todos os vereadores muito afim também de participar, ajudar. Então, a população que fique à vontade a nos procurar, a conversar. A gente está aqui para ouvir a todos. Tá? E obrigada a vocês por ter vindo, obrigada pela presença de vocês. E é isso aí, acho que juntos somos mais fortes, né? Então, vamos colocar essa papa para cima, porque ela está muito caidinha, coitada. Deixa eu só apontar uma coisa que eu esqueci de falar para abrir depois para vocês participarem, tá? Na lei orgânica do município, na seção 2ª, fala da cultura, artigo 219. A lei orgânica foi votada em 1990. Depois foram sofrendo alterações, né? Será criado o Conselho Municipal de Cultura, cuja composição, organização e competências serão fixadas em lei, ficando assegurada a participação de representantes da comunidade e do poder público municipal. Ou seja, a lei orgânica já estabelece que a gente pode ter um conselho, que seria criado um Conselho Municipal de Cultura, e que precisa, obviamente, ser fixada em lei. Por isso que nós estamos falando em desenvolver a lei para o conselho. Boa tarde, o vereador Ian, que está entrando aí para participar com a gente. Boa tarde, Ian. Então é isso. Só para frisar que já existe uma condição legal para que a gente corra atrás. Bem? Boa tarde.
e, inclusive, na lei orgânica do município. Alguém gostaria de fazer uma participação? Quer falar? Eu vi que a Sinira está se movimentando bastante. Boa tarde a todos. Pegando a fala ali do Robson, né, sobre os movimentos que a gente teve lá no Conselho do Esporte, né, essa experiência que foi falado, foi feita a nova eleição, teve algumas irregularidades, mas a gente conseguiu chegar num acordo. Até hoje, não tem a nomeação do poder público. A sociedade civil fez a eleição, se mobilizou, está lá quem foi eleito, mas ele não está ativo por falta de nomeação do poder público. Um ano, já tem um ano isso, tá? A obra fala que vão fazer, não foi feito. Outro ponto, essa mobilização que ele falou dos conselhos, estamos hoje com uma média de 17 conselhos, alguns não estão ativos. Nós estamos com muita esperança, toda vez que troca a gestão, muda o ano, a gente tem muita esperança, eu acredito, uma pessoa muito positiva, todo mundo fala que eu sou encrenqueira, mas assim, eu acredito nas coisas melhores. Se a gente pode se juntar para poder patrocinar uma coisa melhor, eu acho que é se unindo com várias ideias que se constrói alguma coisa. Sempre a gente constrói, eu penso em construir. Então, normalmente, quando troca a gestão, já faz um movimento aí desde 2010, por aí, entre os conselhos, e a gente entra a gestão, a gente dá um tempo lá de 2, 3 meses, movimenta os conselhos e começa uma reunião com a prefeita, com os vereadores, até pedindo o apoio, porque nós temos conselhos aí, com criação de lei, exatamente, né, com datas aí assim, que eles não avançaram na lei. Então, o secretário é o presidente, e coisas que hoje a legislação, com as emendas da Constituição, não visam mais. Não tem como você montar um conselho e o secretário ser o presidente, né? Então, não tem execução esse conselho. Então, são lutas que a gente vem de muito tempo, né? E é isso que a gente passa, vai conversando. E a voz da sociedade civil. Então, onde encontra essa sociedade civil? Em cada uma tem o seu olhar. Então, a Verônica, a Denise, nós lutamos muito com o Gante, fomos participar de vários movimentos, né, com vários projetos, mas nunca tivemos esse olhar tão forte como teve. A dona Darcy é a pessoa, acho que, mais ilustre da cidade, sabe tudo sobre essa parte de cultura. E muitas vezes também ela não consegue, porque não consegue esse acesso a essas pessoas. Ela tem esse acesso, mas às vezes, talvez na sua execução hoje, como uma secretária, o pessoal às vezes fica com um pouco, ela é secretária, então se distancia, sendo que era para a gente se juntar. Então eu acho que essa união que a gente está tendo, eu entreguei uma proposta para você, nós recebemos mais propostas de outras pessoas que convivem fora da cidade, convivem em EME, passei para a Thelma hoje mais um pouco da proposta, e eu acho que é isso que é construir. E os conselhos têm que pensar e representar a população, a sociedade civil, onde não chega, ter os representantes onde não chega. Hoje a gente vê que a maioria do pessoal faz as lives, faz as plataformas, legal, é o novo começo, não tem... Mas, gente, o nosso poder público, ele não é digital, ele não é informatizado, ele exige que a população mande documento via e-mail, faça, mas ele não tem o sistema digital, ele usa malote. Ele exige que a sociedade leve lá o seu RG, tire cópia do seu RG e tudo mais tal, ou digitalize, mas ele mesmo não tem esse sistema de uma secretaria para outra, eles imprimem e fazem lá. Você entendeu? Então, assim, o poder público, às vezes, está pressionando a sociedade numa situação que é o correto, hoje é tudo mais fácil, tira o papel a favor do meio ambiente. Mas que condições que ele está dando para essa população chegar? Então, é o que a gente acontece em muitos conselhos, são regras, o edital estava, sempre foi assim, mas a gente tem que ter um olhar diferente. Se eu vou pôr um edital, que é tudo digital, que eu vou mandar, eu tenho que ter uma disponibilidade para aquela população. Não, todo mundo tem celular. Gente, todo mundo tem celular, mas todo mundo tem dinheiro para pagar a internet? A internet consegue uma plataforma de Zoom, entendeu? Então, assim, são esses olhares que a gente convivendo na comunidade, que são aquelas comunidades que ficam fora. Né? Que quando eles chegam lá, eles são acostumados a preencher formulário, porque a própria gestão utiliza formulário.
Mas aí agora está muito prático. Unifica, manda tudo por e-mail, vira tudo digital. Mas as secretarias, o poder público é malote, não é digital. Entendeu? Então a gente tem que começar também a refletir e cobrar do executivo essa informatização deles, e se não tem isso para eles, também abranger a população nesse sentido. Todos vão ter o direito à sua voz, que seja no papel. A gente não tem essa informação. Cadê os locais que a gente tinha internet, em vários locais que poderia estar usando, né? A gente tinha praça, tinha alguns locais que eu via nos mapinhas que o pátio e tal colocava, de acesso à população. Não tem mais. Então, a população hoje, ela tenta se chegar, mas ela não consegue ter esse acesso. Então, são vozes que nem a Milena, a Denise, a Verônica, ou outras pessoas. A Adriana está sempre nos movimentos aí, mas estão escondidas, porque elas estão lá junto com a Rosane. São vários movimentos que a gente tem aí, que não aparecem, porque não estão no status, não estão na mídia, porque eles não conseguem ter esse acesso. Eles estão lá na população, não conseguem chegar. Então, essa é a minha dica, de pensar num movimento legal. A gente já colocou algumas propostas aí, foi indicado, aí você já recebeu, mandamos uma proposta. E também nas mobilizações dos conselhos, esse olhar. A própria prefeitura começou a cadastrar a Sociedade dos Amigos de Bairro. Eu fui perguntar qual que seria a ideia, como foi feito das entidades do esporte, né? Que até hoje montaram um link, montaram um programa, ninguém tem acesso, ninguém sabe quem ficou, né? Ele sabe disso. A gente deixou ele quase louco. E ele também não tem. Então, quer dizer, faz um movimento para construir alguma coisa e se perde, porque alguém tomou posse dessa informação. Então, essa coisa da sociedade civil, desse cadastramento, assim, ó, cadê a regularidade delas? Gente, a Sociedade de Amigos de Bairro é utilidade pública, ela não tem CNPJ, ela vira associação. Então, a própria prefeitura coloca algumas regras que ela mesma não conhece. Então, vamos acreditar nesse novo, vamos construir de novo, e estamos aí, tá bom? É só essas ideias que eu quis passar. Obrigado, Sinira. Pegando um pouquinho do gancho do que você falou, importantíssimo o que você falou, principalmente no sentido da transparência das coisas. Eu sinto que essa Câmara, pelo menos, tem feito projetos de transparência para que o poder público mostre para as pessoas lista de quem está tomando vacina, lista de quem, mesmo quem discorde disso, lista de pessoas que estão aguardando atendimento médico. Essa transparência é importante, tanto quanto a facilidade das pessoas terem acesso a isso também. Daí entra no que você falou, né, na questão online. O mundo está ficando online e cada vez mais, a pandemia acelerou isso, mas a nossa sociedade, principalmente uma cidade que tem muitas pessoas com dificuldades de recurso, ela não consegue acompanhar, né? Se alguém... Doutor Vitor, eu queria aproveitar só para poder... Perdão. Eu queria aproveitar só para ajudar os colegas que estão online, porque o Fábio França tem uma dúvida, Vê? Você pode me ajudar? E eu achei a dúvida dele bem pertinente, e quem será presidente do conselho? Então, como a gente postou algumas informações sobre o funcionamento, talvez não tenha ficado claro o suficiente, essa reunião não é uma eleição, e o presidente do Conselho Municipal, ele será eleito posteriormente à criação da lei, certo? E depois também a Andréia Ferreira perguntou, que também tem a ver com a pergunta do Fábio França, né, Vê? Se funcionário público ativo pode representar a sociedade civil. E aí eu acho que isso é estabelecido em lei também, né? Porque, ao meu ver, pode ter conflito de interesse, muitas vezes. E há uns comentários aqui na live, depois se o Bruce puder acompanhar para mim, discutindo que a presidência do conselho é da secretária de Cultura, e não é o caso também. Então, eu gostaria, por gentileza, que a mesa esclarecesse os munícipes com relação a isso. Se você puder, professor, por gentileza, você passa? Bom, respondendo à pergunta do nosso querido munícipe, vou colocar a experiência do Conselho Municipal de Esporte, tá? Para vocês terem uma ideia, o Conselho foi criado e houve a eleição onde
são 5 da sociedade civil e 5 do poder público. Da sociedade civil, lógico que aí vai ter que se adequar à questão cultura, tá? Eu vejo aqui que são 2 itens que poderia manter. Representantes das ligas municipais, seria um representante, representante das ADCs, clubes, representantes de Sociedade Amigos de Bairro, que aí eu acredito que no Conselho de Cultura teria que manter, representante de clubes recreativos e representante de sociedade civil, que aí, no caso, são as instituições. Por exemplo, eu fui eleito da parte da sociedade civil na época. Quem me indicou foi a Associação Resgatando Vidas. Então, isso aqui seriam 5 da sociedade civil. Do poder público, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Lembrando que eu estou falando do Conselho de Esporte, tá, pessoal? Chefe de Divisão de Esportes, Secretaria Municipal de Finanças, representante da Secretaria Municipal de Justiça e Direitos Humanos e representante do Poder Legislativo. Então, são 5 da sociedade civil e 5 do Poder Executivo. Da sociedade civil é feito um edital. Esse edital convoca-se, então, a indicações e, através de indicações, é feita a eleição para escolher um representante de cada um desses aqui. Respondendo à questão de quem é o presidente, né? Isso é feito um regimento interno, e no regimento interno do Conselho de Cultura vai prever como que é feita a eleição. Na verdade, no Conselho do Esporte é feita a eleição pelos membros do Conselho, né? Como é feita a eleição da mesa diretora da Câmara. Praticamente é igual. Então, os eleitos da sociedade civil elegem a mesa diretora, que é o presidente, o vice e o secretário. Tá? E tem o finanças também. Então, eles vão, então, definir quem vai ser a mesa diretora que vai conduzir, no caso do Conselho de Esporte, durante 2 anos. Então, tudo isso aqui já está em lei que pode se adequar para a cultura. A questão do poder público, respondendo também a pergunta, é indicado pela prefeita. Ela vai indicar, geralmente, secretário de Cultura, Esporte e Lazer é a própria secretária. É o chefe de divisão de esporte, aí é a secretária que vai nomear quem vai. Se já tem, se não tem, né? Não tem. Então, no caso do Conselho de Cultura, por isso que é importante pegar isso aqui como base, mas ver a realidade da cultura de Caçapava hoje. Por exemplo, eu acho que a maior dificuldade, quem vai representar a cultura? Quais são da sociedade civil que vai representar a cultura? Porque aqui nós já temos 2 que eu acredito que tem que ficar, que é a Sociedade Amigos de Bairro e o representante da sociedade civil. Mas e as outras 3? Né? Como que vai ser definido isso? Por isso que é o debate. Né? Então, respondendo a pergunta, passo aqui para o Dr. Vitor. Acho que a Cineira quer colocar mais alguma coisa. Então, o Robson, aí com o Conselho do Esporte, quando entrou essa coisa, sociedade civil, a maioria das pessoas entenderam que qualquer pessoa podia se candidatar. Quando nós colocamos sociedade civil dentro de um conselho, isso eu estou falando dentro da Constituição, ele tem que estar referenciado ao esporte. Então, vamos dizer assim, essa sociedade civil deveria entrar na lei, ela não poderia mudar, que tem que estar referenciado no esporte. Eu acho que é isso que faltou. Na cultura, o que vai precisar colocar, a gente deu até algumas ideias de acordo até com projetos que teve que apresentar nas legislações, mas se nós temos essas pessoas na cidade, então são representações do poder público, mas também tem as representações de várias pessoas, vários profissionais ou várias entidades, com esse olhar até como saiu alguns recursos. E respondendo aquela pergunta que foi por que a pessoa funcionária pública não pode entrar no conselho como representante civil, eu acho que a resposta está aí na Constituição. Se nós conseguirmos, numa diretriz, na 3ª diretriz lá da Constituição Federal, participação comunitária, já está dizendo, essas pessoas já trabalham no órgão público ou recebem no órgão público, já tem na metade dos conselhos esse espaço para eles fazerem a representação. Então, se eles entrarem representando a sociedade civil, vai tirar a voz da população e é contra a Constituição.
Mais alguém gostaria de participar? Bom, boa tarde a todos, sou Sérgio Lira da TV Atual. Primeiro quero parabenizar o vereador e os nobres vereadores que estão acompanhando aqui. Boa tarde a todos que estão aí representando. Eu acho que o principal de tudo, resumindo, acho que tudo que foi falado aqui, seria a informação. Porque o que a gente vê em todas as perguntas é a falta de informação, a falta de conhecimento das legislações e daquilo que a gente tem direito. Então, a gente também vê, como falado aí na parte do esporte também, que existe a esporte, só que não é efetiva. Como que a gente faz isso ser efetivo? Com a participação da população exigindo e correndo atrás dos seus direitos. Um exemplo prático disso que aconteceu foi recentemente as manifestações a respeito da realização do que não podia durante a pandemia aí. A população foi lá, exigiu seus direitos e houve uma correção do que tinha um pequeno erro que aconteceu assim. Eu acho que o importante de tudo é a informação. A informação tem que chegar e chegar de forma clara. Porque nem todos têm conhecimento de certas palavras. A gente sabe que o Brasil é um país eficiente tanto na cultura e na educação. Então, eu acho que o importante é a informação. Como essa informação vai chegar para que todos possam participar e definir essas maneiras. Tá, vou só passar aqui para a Raquel. Boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou a Raquel. Falar de cultura, para mim, é algo muito além, porque eu falo, se a arte me escolheu, é que ela precisa se manter viva, então é por isso que eu faço arte. E falando de Caçapava, desde 98, já passou por vários governos, vários secretariados, e eu já senti cada movimento, e cada tempo era um tempo. Já senti que não fomos, quem trabalhava com cultura na época, não tinha um total acolhimento. Já passamos perrengue com tentar fazer uma associação cultural para tentar levar voz, e a gente nunca conseguiu. Quando eu falo a gente, que eu, falando em nome da companhia, só é feliz quem tem nariz. E mesmo assim a gente resistiu, porque a gente queria fazer arte, então a gente fazia em bares, fazia na praça. Mas teve momentos que a gente teve uma parceria muito grande, junto com as secretarias de educação, secretaria de saúde. Eu trabalhei, eu prestei serviço nessas secretarias. Então, eu como artista, eu falo, quem está na frente tinha pessoas que olhavam assim para as pessoas que trabalhavam com a arte dentro do nosso município. Eu vejo que teve também momentos que teve favorecimentos, sabe? Que isso acontece direto. E eu vejo também que a arte não é só o artesanato, não é só a dança, não é só artes cênicas. Ela é em tudo. Eu fico triste porque hoje, desde os meus 14 anos que eu trabalho com arte, né, fazendo a arte como, não só como um hobby, mas sim, eu não consegui ainda viver só de arte. Eu tenho que ter um trabalho paralelo para me complementar. Só que eu acho que a gente precisa ter um planejamento, colocar editais que favoreçam os trabalhadores dessas áreas. E eu acredito que, assim, que dá para colocar esses trabalhos dentro das escolas, fazer parcerias dentro das secretarias, colocando os artistas. A professora de educação artística não consegue ensinar um trabalho de artesanato por conta da carga horária, coloca o artista, né, que está desenvolvendo um trabalho lá, coloca um projeto dentro da escola. Porque se a gente não tem lugar para poder exercer a nossa arte, porque aqui sempre falou isso, não tem espaço, não sei o quê. Vamos entrar, então, dentro das comunidades, dentro das escolas, porque está faltando isso. Dentro da área de saúde,
Poxa, vamos fazer um trabalho de dengue? Coloca aí um trabalho com o pessoal do teatro, com o pessoal da dança, sabe? Para poder a gente, como artista, ter essa manifestação cultural, colocar os músicos, esse coreto lindo, a nossa cidade é maravilhosa, tem patrimônio cultural pra caramba para a gente trabalhar aqui em cima. Eu acho triste que a gente tem projetos maravilhosos que a gente já manda, sempre coloca, às vezes nunca nem vê, porque precisa colocar o amiguinho lá para poder exercer uma função, que às vezes não é legal, que não está agregando nada. E eu falo assim, todo mundo merece. O amiguinho lá da comunidade, lá, sei lá, que quer assistir uma peça de teatro, eu já senti isso. Aí a Secretaria da Cultura traz uma peça maravilhosa, aí na hora de assistir, sabe, doutor, aquele lá que não tem dinheiro para assistir uma peça, ele nunca vai assistir, porque aí o convitinho está lá para o amigo do vereador, com um amigo de não sei o quê, que tem dinheiro para poder usar, né, para assistir, e aquelas pessoas que precisam, não tem. Eu já passei por isso. Quantas vezes eu ficava na fila tentando assim, esperar a minha senha para poder ver a peça teatral que ia passar ali no cinema, né, no antigo cinema. E às vezes não tinha, porque estava todo mundo da nata. E Caçapava é assim. E a gente tem que quebrar isso. Hoje, eu ganho meu dinheiro trabalhando com o pessoal lá de Pinda. Porque eu faço parte também de uma companhia teatral de Pinda. Eu tenho que sair de Caçapava, porque aqui, poxa, não consigo trabalhar. Então, eu vou trabalhar onde eu consigo. Então, eu vejo que lá funciona muito, porque nossa, parece que a associação cultural lá, o pessoal tem um movimento, há um respeito. Primeiro semestre trabalha com os profissionais, depois no outro semestre coloca outras pessoas, e assim vai rodando. E eu fico entendendo por que aqui a gente não consegue promover uns editais que sabe, para a galera poder trabalhar. E eu sinto falta disso, eu queria muito. Hoje eu estou com minha filha de 1 ano e meio. Eu queria muito que ela conhecesse Caçapava, do jeito que eu conheci quando eu era bem mais nova, que eu fazia teatro, que eu dançava, eu tinha coisas para fazer aqui em Caçapava. E hoje em dia não tem nada para os nossos jovens. É triste isso. Obrigado, Raquel. Você falou uma coisa importante, só vou pegar uma partezinha do que você falou. A gente tem que quebrar alguns paradigmas e coisas históricas que aconteciam nessa cidade. E a população fez isso quando ela foi nas urnas nas últimas eleições e transferiu para 10 vereadores novos, uma prefeita nova, um vice-prefeito novo, uma administração nova, a responsabilidade que ela precisa mesmo de mudar esse tipo de situação. É por isso que nós estamos aqui. E eu quis muito estar aqui hoje, porque eu acredito nessa nova gestão. É de muito coração, é com muito amor que eu venho, e com força de manifestação cultural, porque eu falo, a gente precisa sobreviver, a arte precisa sobreviver. E a nossa sociedade precisa de cultura. Então, eu acredito em vocês, nessa turma, para dar um gás novo, porque a gente quer ver isso acontecer aqui na cidade. Isso aí, só vai acontecer com a ajuda de todo mundo, com a sociedade unida. Vou passar para o Ernesto aqui, daí depois as perguntas na internet. Aí. Bem, vou ser bem sucinto e rápido. Caçapava, como já disseram, sempre foi assim, teve etapas, né? Teve isso, teve aquilo e hoje não tem mais. Eu estou aqui em nome dos músicos, né, que é a minha área, e como comerciante também, que eu tenho um bar na cidade, tal, que trabalha e promove esses eventos, né? E eu sinto muito falta, e acho que todo mundo sente, porque os meus clientes sempre falam isso. Que legal que você promove isso, que legal que você faz isso. Né? Então, o que acontece? Eu vejo lá que falta espaço realmente, porque eu vejo garçom
Eu nem imaginava pegar uma guitarra, meu querido, fazer, sabe, tocar. Eu falei, nossa, eu nem imaginava que você... Então tem muito talento aí realmente perdido, querendo aparecer, querendo mostrar, querendo viver esse sonho de subir no palco, de ir num bar tocar e cantar, e não pode. Aí fala assim, o mundo está perdido, está para droga, só vê. Lógico, o poder público não dá esse espaço, não cria espaço. E Deus queira que o que está iniciando aqui hoje vá para frente, que a gente se una, seja quem for que vai estar na frente, e quem não tiver, que continue cobrando desses que nós votamos, se for ela, se for outro. Nós que estamos aqui hoje, o pessoal que está na internet vendo, vamos cobrar para que as coisas aconteçam, porque nós temos espaço para tudo nessa cidade, né? Nós temos espaço para criar eventos toda semana, diversificar isso de todo segmento da arte. E a gente não pode deixar parar, não. Temos que brigar por isso. Oi. Só colocar a internet, que eu falei que a internet ia participar, daí eu já passo para você. Pode ser? Fala aí, Denise. Eu queria falar em nome dos comentários aqui da live. O Léo Bueno comentou que a gente precisava valorizar os coletivos informais, os artistas sem CNPJ e, no geral, né, quem não está associado ou não está em classe sindical e não está em nenhum tipo de cooperativa, nem nada disso. E ele falou também sobre a fundação de casas de cultura. E aí eu queria comentar, doutor Vitor, que o conselho serve justamente para isso, porque muitas vezes a criação do conselho já dá a condição do artista entender quais são os caminhos de formalização que ele pode tomar. Então eu queria saber se alguém da mesa ou alguém do público gostaria de comentar a formalização dos artistas para sanar essa dúvida do Léo e falar sobre os caminhos para a formalização. Agora, na Aldir Blanc foi um exemplo de quem não era formalizado, teve dificuldades em receber a verba inicialmente. Então, ter um CNPJ, ou estar associado, ou cooperativado, ou sindicalizado, ajuda a união da classe. E eu acho que, nesse sentido, a gente podia informar um pouco melhor o público também, se alguém quiser complementar, por gentileza. Quem quer falar? Robson? Vereador Robson. Novamente falar sobre a experiência no esporte, mas acredito que vai somar aqui também. Das obrigações do Conselho, por exemplo, aqui, manter um cadastro de todas as instituições desportivas do município. Então, uma das funções do Conselho é essa, cadastrar todos os profissionais que estão envolvidos com a cultura da cidade. Porque, pegando a base de cadastro, você consegue dimensionar toda a demanda de artistas, de músicos, etc., da cidade, e aí assim saem os planejamentos. Porque a gente não consegue fazer planejamento em cima de não tem demanda. Então a gente faz a demanda. Então a função do Conselho é essa também. Aqui pegando aqui E uma das coisas que a gente até, vou citar o nome dele aqui também, o seu Alfredo, é a questão de dar base para os projetos esportivos se regularizarem, que é uma deficiência muito grande. Eu, particularmente, quando eu fui regularizar o Resgatando Vidas, eu tive que buscar, e demorou bastante tempo. Mas nós precisamos também, o Conselho pode ajudar a mostrar os caminhos para a regularização. Então, assim, eu acredito muito que o Conselho, aí vem a lei, né? Por isso que é importante estudar bem o que vai colocar aqui, para que realmente seja uma lei que vá ajudar a cultura. Então, só respondendo que isso tudo vem com o Conselho de Cultura, dentro da lei, né, que vai ser estudado, pegando o gancho novamente aí do esporte. Vou passar para a Adriana, só a Adriana tinha pedido a palavra aqui. Vamos lá, Adriana. Oi, gente, boa tarde. Eu queria falar para as pessoas assim, eu tenho muito amor pela cultura e eu sou de família circense, o meu avô era dono de circo, minha mãe nasceu em Lona Baixa, que é quando o circo está na cidade e ele nasce. Então eu vim de uma família que tem muita cultura.
E o meu tio tocava nos anos 50, 60, 70 em Caçapava, onde Caçapava antigamente dava valor à cultura, onde todo mundo se respeitava, onde tinha oportunidade para todo mundo. Com o passar dos anos, eu não sei o que foi acontecendo, que acho que foi deixando de ser passado de pais para filhos, talvez, porque eu sou uma pessoa que eu consegui absorver tudo da cultura. Agora, a gente tem que reviver isso, entendeu? A curiosidade da nova geração que está chegando, de conhecer até os antepassados, os nossos ancestrais, aqueles que um dia tiveram muita cultura, tiveram muita sabedoria em todos os âmbitos, tanto de teatro, música, artesanato, tudo, e a gente tem que resgatar tudo isso. E da família do meu pai, eu já venho de uma família onde já tem um museu em Mogi das Cruzes, e eu adoro o museu, eu cresci no meio do museu, eu cresci no meio da arte, eu sou filha da cultura, e aqui todo mundo é filho da arte e da cultura, porque todos os nossos ancestrais, eles participaram da evolução da cidade. A gente precisa buscar isso para poder honrar os nossos ancestrais. Eu acho isso. Tá bom? Obrigada. Eu vou ficar aqui porque eu também estou cuidando da live para vocês que estão ao vivo. A gente já está chegando a 1 hora de live, então eu queria lembrar novamente que as pessoas que organizaram isso, o Dr. Visto, os novos vereadores que estão aqui, a gente em nenhum momento está se colocando como atual Conselho de Cultura. Hoje nós estamos aqui nos organizando como sociedade civil mesmo, para tentar fazer essa mobilização com todos os artistas da cidade, para a gente conseguir esse conselho. Por quê? O que acontece? Tudo que foi dito aqui é o conselho que precisava estar ativo, forte, com pessoas guerreiras, com pessoas lutadoras, para poder fazer, desde a primeira vez que a Sinira falou sobre papel, sobre os convites para as crianças de mais dificuldade, que a Raquel falou, sobre os artistas que precisam ser regados para aquecer muito mais forte, para aquecer com muito... É o conselho que tem literalmente, o poder de fazer com que isso seja, no mínimo, indicado para o lugar certo. Porque hoje a gente tem 10 pessoas que nos representam aqui nessa casa, mas quem sabe a dificuldade da sua rua, do seu bairro, é você. E você, participando ativamente, seja eleito para qualquer cargo do conselho, faça barulho junto com os conselhos também, participe junto com as pessoas. Então, leve isso, porque a gente sabe que muitas vezes a Secretaria de Cultura está ocupada fazendo alguma outra atividade e o seu intermediário naquele momento vai ser o conselho. Então, mais uma vez, eu vou falar aqui para vocês que estão aqui, para vocês que estão ouvindo online, tem acho que 60 pessoas online, se não me engano. Eu queria pedir para vocês participarem ativamente e fazer a força desse conselho para que esse conselho aconteça. Essa é só a primeira reunião, tá? E eu queria falar para vocês a importância desse conselho. Então, o músico do bar que ficou parado durante toda essa pandemia, se o conselho já tivesse ativo, era o conselho que ele poderia recorrer para tentar viabilizar as lives que aconteceu, que muita gente ganhou dinheiro, que se manteve durante essa pandemia por causa das lives, que seja, por exemplo, os editais que são online, para poder fazer online, as oficinas, os trabalhadores, né? E a gente está falando só do músico, mas tem o dono do bar, tem o moço que vende pipoca na frente do cinema, tem o moço que vende cachorro-quente, que vai lá na porta do São João para tirar muitas vezes o dinheiro do ano inteiro. E tudo isso também é cultura. Todo mundo, as entidades que participam do São João, por exemplo, que também ficaram com dificuldades nesse momento. Então, é o Conselho de Cultura que pode ajudar isso a acontecer. Ele não vai resolver, mas é ele que vai aumentar, que vai amplificar a sua voz para que chegue tanto na Casa Legislativa quanto no Poder Executivo. Tá bom? Tem pergunta? Tem uma pergunta que é relacionada também com os eventos que o Bruce comentou, que a Jessie Santana mandou perguntando por que todas as vezes que tem evento público em Caçapava, os artistas não são consultados sobre o line-up, sobre
quais artistas serão convidados a participar, né? Com cachê ou sem cachê? Isso é uma pergunta recorrente, eu aposto que muitos daqui já passaram por isso, de ter projeto para apresentar, ter apresentação, ter aluno para colocar para apresentar e ser preterido na organização dos eventos. E alguém pode adiantar a resposta para a colega, mas no geral é porque a gente não tem representação, certo? Então a gente precisaria do conselho para ter representação e poder de fala, né, de voto, e pressionar para que a gente tenha uma lista das atrações municipais para apresentar para a Secretaria de Cultura e os eventos priorizarem as nossas atividades. Eu, como munícipe, considero que é exagero, que é uma luta em vão a gente esperar que tenha evento com gente só daqui. Isso também não é uma questão, mas que a gente combine, que a gente estipule uma porcentagem, uma proporção que seja daqui do município. Então, eu espero ter respondido à amiga. Se alguém tiver mais alguma informação para passar para a Jessie, que eu sei que ela é cantora também, está em início de carreira, então, artista novinho quer muito começar, né, a participar. E aí tem a pergunta também, deixa eu ver, a Sandra, que eu achei muito relevante, que ela é do Conselho da Pessoa Negra, e ela perguntou se a gente poderia incluir entre as entidades atendidas, as entidades que tenham relação com as cotas minoritárias, então pessoas negras, cultura afro e assim por diante. E eu acho que, no geral, todo mundo vai concordar que isso é algo inerente à cultura, que a gente precisa incluir cultura indígena, quilombola, afro, matrizes africanas de uma forma geral, e se a gente puder registrar, eu dou total apoio à Sandra com relação a essa pergunta dela. Se alguém quiser responder, a Sandra ou a Jessie, peço a gentileza aqui. Deixa eu só falar da cultura afro que você falou. Além disso, todas as manifestações culturais têm que ter representatividade dentro do Conselho. E não só na elaboração da lei, isso é importante que já esteja, por isso que é importante as reuniões antes até do fórum e tudo mais, mas é importante que todas as manifestações culturais possam ser representadas. Cassinho, um abraço para o Cassinho. Todas as manifestações culturais sejam representadas ali no desenvolvimento da lei e tudo mais. Deixa eu só fazer um negócio aqui, antes que a gente já está chegando para o final. A primeira pergunta que era... Você quer responder? Então, sobre a questão da contratação, geralmente é editais. Então, tudo gera o edital. Por exemplo, já está acontecendo o conselho, vai ser movimentado algum tipo de ação cultural, então no edital ali vai colocar todo, por exemplo, o projeto Mais Esporte, que é o projeto esportivo da cidade. Como que é feita a contratação dos profissionais de modalidades esportivas? É o edital. Então, edital, por isso que quem é responsável pela elaboração desse edital é o conselho junto com o executivo, coisa que não acontecia antes. Eu fui presidente, eu sei disso. Nós, infelizmente, nós participamos, não conseguimos participar, apesar que está na lei, a gente não conseguiu participar. Quando eu te vi o edital, já estava lançado já nas mídias, e a gente também pediu para participar também a gente não podia participar para selecionar, mas ter alguém do conselho junto também foi negado. Então, para responder a primeira pergunta, são editais. Então, o conselho tem que estar atento, por isso que é importante ter pessoas da cultura mesmo no conselho, para poder fomentar o edital, para ser, e aí sim prestigiar quem é de Caçapava. Isso, o conselho também tem que ser colocado na lei, se é deliberativo, se é construtivo, isso é importantíssimo. Exatamente. Inclusive, a gente, até depois vou conversar um pouquinho com você,
porque nós precisamos fazer algumas alterações na lei do esporte, tá? E então o Conselho de Cultura, ele tem que começar, ok, então tem que colocar exatamente quais as atribuições do Conselho, tá? E para que realmente faça a coisa acontecer. Qual a sua pergunta mesmo, Bruce? É exatamente isso, tem que colocar na lei, entendeu? Por quê? Como tem, você concorda comigo? Sociedade civil, ok. Poder público, tem o secretário, tem o secretário de finanças, ou quem represente ele lá, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, certo? E o Poder Legislativo. Ou seja, o que definir lá no Conselho já pode ser um poder de... Né? Oi? Pode falar. Passa para lá. Enquanto eu levo, eu vou falando. Sobre os editais, gente, eu fiz um requerimento também sobre os editais. Eu fiz um requerimento solicitando informações sobre os editais. Se a pessoa se inscreve para o edital, quando ela é negado aquela inscrição, ou seja, não é selecionado, se dá uma resposta para a pessoa depois, para que ela fique sabendo, né? Tudo isso foi feito lá e sobre editais online também. Gente, já vou responder. É que assim, vocês desculpem eu estar me metendo bastante, é que a gente está muito envolvido nos conselhos. As próprias secretarias, em reunião com os conselhos, o que aconteceu? Eles têm um recurso pequeno, tem um recurso humano pouco de justiça, da Secretaria de Justiça e Finanças. Então, a ideia da mobilização dos conselhos, porque tudo que você vai pensar em verba tem que passar pela Secretaria de Justiça. Tudo que você for passar em jurídico, em coisas de leis, tem que passar pelo jurídico. Então, as duas secretarias, na última mobilização que nós fizemos, é que nós acrescentasse na lei outras secretarias, porque eles tomam conta da cidade inteira. Então, normalmente, na hora que a gente coloca eles na legislação, eles não são efetivos, porque eles não conseguem participar. E outra coisa também, que entrou na emenda da Constituição, que o Poder Executivo e Legislativo não podem estar participando dos conselhos, porque o olhar do Conselho é o quê? É fiscalizar, fazer um controle social. Então, ele vai ajudar na fiscalização, ele vai ajudar nessa parte de leis representada pela sociedade civil e com as pessoas que estão integradas lá naquelas secretarias, nos dá orientação do que pode e o que não pode. Então, eu só estou dando essas respostas porque a gente está bem envolvido nesse movimento e a própria Justiça, as próprias secretarias vão passando para nós, conforme nós vamos avançando, tá? Até nós deixamos uma ideia aí, que ele perguntou um negócio, qual que é a função do... Coisa que o pessoal já mandou algumas informações, que a gente já colheu algumas coisas. A função, para que serve o seu conselho? Qual que vai ser a ideia? Depois pode ir numa próxima chamada, tá? Gente, então eu tinha pedido para a Denise falar, eu acho que é legal a chamada pública. Chamada pública, sabe? Ai, agora virou tudo aqui, ó. É só estabanando assim mesmo, todo mundo me conhece, tá, gente? Chamada pública, a gente mobilizar todo o poder público, de fazer uma chamada pública para esse evento, que a nossa lei consegue ser aprovada. Bem legal. Gente, está partindo para o final aqui. Eu quero ler algumas coisas que foram escritas nas inscrições, que eu prometi no começo, não falei. Aí eu vou abrir a voz para o Ian, que está aguardando a palavra, para o Maicon, que está aguardando a palavra, os vereadores. E, assim, tem alguns vereadores que não estão presentes, não puderam estar. Tem assessores aqui presentes, assessora da vereadora Dandara, do Wellington Felipe, do Valeu. E mesmo aqueles que não estão presentes, eles estão presentes porque todos nós, 10, estamos unidos em busca dessa luta aí pelo Conselho. As sugestões que as pessoas fizeram nas inscrições, inclusive vocês que se inscreveram estão aqui, né? Então vamos lá, que o Conselho seja estritamente formado através de quesitos técnicos, pois o Conselho do Patrimônio foi formado sem aviso prévio da população e por indicação de cabide, como sempre, sem critério nenhum e sem profissionais que entendam verdadeiramente do patrimônio construído. Então é importante, eu também acho que todo mundo concorda aqui, que sejam quesitos técnicos para a formação no Conselho, né? Polos de culturas nos bairros, é possível? Acho 10, ótimo. Inclusive a gente está propondo, por indicação aqui,
projeto que seria abrir as escolas os finais de semana para atividades culturais. Depois da pandemia, quem sabe, a gente tenha isso aí funcionando na nossa cidade. E o Conselho vai ajudar nisso. Outro, introdução das artes logo no ensino primário, tendo como uma matéria extra, obrigatória. Introdução das artes logo no ensino primário. Já é lei. A Denise é professora, sabe muito bem o que está falando, que já é lei e não é colocada em prática. Em Jambeiro já tem. Eu vou repetindo porque o pessoal da internet sem o microfone não ouve. Então, em Jambeiro já tem professor de artes no fundamental. Taubaté também. Caçapava tem que ter. Vamos lutar por isso. Mobilização para abranger a maior parte possível da população cultural. Foi o que a gente falou de abrir para todas as expressões de arte, de cultura. É pedir muito para a prefeitura comprar o antigo Cine Vogue para criar um Film Commission e assim inserir Caçapava no mapa dos festivais nacionais de cinema. Legal. Abrir mais espaços de discussões sobre eventos. Divulgar mais trabalhos envolvendo os artesãos. Incluir mais eventos de cultura popular nos eventos. Quais os incentivos para a cultura do município? Qual o objetivo da secretaria neste novo mandato? A criação de um canal de comunicação para a população opinar abertamente sobre os assuntos relevantes da cidade. Melhor utilização dos veículos de comunicação. Oficinas culturais, exemplo, artesãos, dança, música, esportes. Criação das galerias de arte ao ar livre. Isso é legal. Oportunidade de trabalho para artistas da cidade. Proposta, projeto que visa dar espaço para jovens com interesse pela área do audiovisual num todo. Veja só quantas ideias legais para serem discutidos já depois no Conselho, né? Aqui a gente levanta as dúvidas para o Conselho depois desenvolver, né? Vou passar a voz aqui para o Ian, vereador Ian. Tudo bom, gente? Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar a todos por estarem aqui hoje. Acho muito bonito a gente ver essa união de toda a classe cultural em prol de um objetivo comum, que no caso é a formação desse conselho. Acredito que seja de grande importância para todos nós por conta de criar essa parte de representação. Estava dando uma lida aqui rápida no documento que a vereadora Thelma me emprestou, e realmente é gente de tudo quanto é tipo de arte. A gente tem que entender que cultura vai muito além do que falar, cultura é só dança. Gente, não é. É tudo quanto é tipo de artístico, de manifestação cultural, corporal, enfim. Música, teatro, dança, artesanato, literatura, cultura popular, música, artes plásticas, coral, muita coisa mesmo. Fico muito feliz. Contem comigo, assim como vocês podem contar com todos os meus colegas aqui presentes e não presentes hoje. Partilho da ideia e do sentimento do Vitor, que estamos unidos em prol de um objetivo em comum. Vou passar agora para a vereadora Thelma, para ela falar um pouquinho também. Só quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes. E a gente volte a se reunir mais vezes, tá bom? Pessoal, tamo junto. Depois do Maicon tem uma pergunta boa que falaram ali, e depois eu quero fazer um anúncio para vocês para encerrar, tá bom? Boa tarde ao Fio. Que alegria, viu, gente? Estamos aí vivendo essa ocasião. Quero parabenizar ao nosso colega Dr. Vitor, a cada um de vocês que se inscreveram. Eu acredito muito que fomentar a cultura é fomentar a nossa identidade, valorizar os nossos talentos. Eu partilhava com o Dr. Vitor, que eu sou da época, e a Raquel vai lembrar disso, eu fiz oficina de teatro, quando tinha nas escolas, participei do festival Festeca, foi maravilhoso, e na época, eu entrei, na verdade, para o curso de teatro, era para perder um pouco a minha timidez. Eu acho que deu certo um pouquinho. Mas eu super, assim, fico feliz e tenho certeza aquilo que nós aqui desta casa puder colaborar para que de fato e de verdade nós fomentemos a cultura e busquemos aí políticas públicas para que a nossa cidade
ganhe o destaque que ela merece ganhar, nós não vamos medir esforços para isso, né? Também eu não sei se vocês já ficaram cientes, hoje inclusive nós vimos, acho que foi ontem ou hoje, e que a prefeitura, quero até anunciar aqui para vocês, não sei se é de conhecimento de vocês, foi aberto inscrições para oficinas, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. É interessante sobre vocês sobretudo, que representam a cultura, dê uma entrada lá no site da prefeitura, se inscrevam, né? Vai acontecer a partir de março. É uma oportunidade também de vocês apresentarem o trabalho de vocês em todas as instâncias aí culturais, tá certo? Parabéns, estamos juntos, conte conosco, parabéns, Dr. Vitor, parabéns a vocês que se inscreveram, todos aqueles que se organizaram para que isso pudesse estar acontecendo, e vamos dar passos concretos e com certeza os resultados serão mais positivos possíveis. Legal, Maicon. Tem uma pergunta boa, falaram ali. Vamos concluir com essa aí? Então vamos lá. Pessoal, o Fábio mandou uma pergunta que eu acho que é o cerne da discussão toda, que é qual a real participação do Legislativo nesse Conselho. E o Legislativo, ele não tem uma participação direta no Conselho. A mobilização foi pensada diretamente para a gente ter força pública, porque a lei ela parte do Executivo e não do Legislativo. Então, eu queria deixar claro que não adianta mandar mensagem para o vereador cobrando no Facebook, né, doutor Vitor, 11h30 da noite, dizendo que você não fez nada. Porque o que a gente está fazendo junto aqui já é uma parte da mobilização, e o que a gente quer é mostrar para o poder público executivo que a lei venha a partir deles. E eu sei que tem iniciativa interna, tem funcionário público interno mobilizado, que também é a favor da colocação dessa lei em prática, né, tanto da escrita quanto da prática mesmo, né, da gente poder ter o conselho que não seja só votado, mas seja colocado em prática. E a gente tem que fazer isso em duas frentes. A prefeitura entender que nós estamos organizados, que nós somos uma classe unida, que tem interesses em comum, que quer fazer o melhor para a cidade. E o Poder Legislativo, o que o Poder Legislativo fez por todos nós, foi ceder o espaço e conceder informações técnicas sobre como isso funciona, para a gente estar bem informado no processo. E que quando a eleição seja feita, todos nós estejamos preparados para acolher quem a população, quem a sociedade civil considerar que seja mais adequado para ocupar esses cargos, né? E aí sim a gente vai poder fazer parcerias entre o Legislativo, o Executivo e o Conselho Municipal. Então, não é o professor Robson que está emperrando o Conselho de Cultura, não é a Thelma e o Ian, nem o Michael, nem o vereador Dr. Vitor. Se a gente for mandar mensagem cobrando o Conselho de Cultura, a gente tem que mandar em conjunto como grupo, todos unidos, para o Executivo, para que a lei parta de lá. E como nós temos um representante, que é o Dr. Vitor, que faz essa ponte com o Executivo, acreditamos, todos aqui, com essa excelente acolhida que a gente teve, que esse diálogo ele será fluido, amigável, que a PETA ela vai entender a nossa solicitação e que isso saia o quanto antes possível, né, doutor Vitor? Eu também quero só falar uma coisinha no que a Denise falou. É importante isso, os vereadores vão concordar comigo. Legislativo cria leis e fiscaliza o executivo executa. No caso, a criação desta lei também parte do executivo, porque o executivo também cria leis. No entanto, uma função que não é oficial, não é constitucional, mas ela é moral, dos vereadores representar a população e mobilizar pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Então, assim, se a gente não o poder do legislativo nesse momento é se unir aqui para que a gente juntos com a população consiga buscar o conselho através do executivo. Então essa é a função do vereador aqui. A função do vereador é chamar pessoas, mobilizar pessoas para que as pessoas participem e consigam esse objetivo em comum que é a criação do conselho. Gente, nós vamos precisar do apoio dos vereadores, porque quando chegar essa aprovação de lei aí,
A gente já está vendo aí que são 5 pessoas, pelo menos metade dos vereadores já estão nos apoiando. Que nós estamos com o Conselho da Juventude aí, que já passou por um monte de vezes na outra gestão e está parado porque os vereadores não passaram isso para frente, acharam que não era necessário. Colocaram aprovação em nome de rua e não aprovaram o Conselho, tá? Conselho da Juventude, está parado aí 2 anos. Cirina, É. olha, eu já, inclusive, aproveitando a sua ocasião que você citou Conselho Municipal da Juventude, eu já pedi para esta casa, estou lá no meu gabinete, com o projeto de lei para a criação do Conselho Municipal da Juventude, vindo do ex-prefeito. Estou procurando entender o porquê foi barrado e já estou tomando passos para que, junto ao Executivo, a gente possa, o quanto antes possível, também fomentar a criação e a aprovação desse conselho aqui na nossa cidade, tá bom? Porque eles acharam que não tinha interesse, né? Conselho é pedra no sapato, mas a gente está aí na luta e vamos criar mais um. Alguém mais quer falar para a gente encerrar? Ah, Milena, estava achando que você estava quietinha demais. Bom, boa tarde a todos que estão aqui, boa tarde quem está assistindo pela internet. Eu só queria colocar uma coisinha só em relação ao conselho. A importância de um conselho municipal relacionado ao setor da cultura. Eu tive uma experiência no ano passado com a Fundac de Caraguatatuba. Eu fui convidada pelo grupo de artesãos da FEMAAC para participar da inauguração da Praça Diógenes de Ribeiro, lá em Caraguatatuba, que é a Praça do Artesão. E já acompanho o trabalho deles há mais ou menos 3 anos. E as pessoas falam, Milena, mas por que em Caçapava a gente não conseguiu ainda fazer nenhuma coisa em relação, nos moldes de Caraguá? Sem um conselho municipal de cultura deliberativo, nada pode ser feito. A gente não consegue caminhar. Eu fazia as feiras, né, com a Feira da Arte Taiada, a Cooperativa Casarão das Artes Egídio Rossi. Na praça fiz durante 3 anos. Foi um momento, uma experiência maravilhosa. Todo grupo tem algumas divergências, né? Mas eu queria deixar claro que, sem um conselho municipal, a união de um conselho municipal com a sociedade e com os profissionais, a gente nunca vai conseguir ter uma praça, por exemplo, como Caraguá tem. Então, muitas pessoas me perguntaram, até hoje me perguntam, Milena, como que eles fizeram? Primeira coisa, a união e a formação de um conselho municipal. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é um marco na nossa cidade para quem trabalha da área, porque a gente nunca viu isso acontecer na cidade. Eu voltei para Caçapava em 2012 e eu nunca tinha visto uma união como a gente está vendo aqui agora. E eu acredito muito nessa nova gestão, tanto no Legislativo quanto no Executivo. E eu acredito que a gente tem muita coisa para a gente fazer de bom na nossa cidade. E eu acho que a gente está no caminho certo. Era só isso. Obrigada, gente. A Adriana quer falar mais alguma coisinha aqui? Vamos lá. Gente, eu deixei de falar que eu sou a primeira madrinha da exposição Santos Dumont, do Museu 14 Bis. E é uma exposição no qual eu consigo levar para as outras cidades, porque lá já existe um Conselho Municipal da Cultura, do qual eu consigo acesso e o Conselho colabora muito para poder essas exposições chegar, né? Então, assim, é muito importante porque eu não consigo trabalhar na nossa cidade. Eu sou uma pessoa que leva a exposição para cidades de fora, porque aqui não consigo trazer, porque não tem um conselho que funcione. Entendeu? E, para lembrar, que quem criou, a primeira pessoa que criou um clube de automobilismo foi Santos Dumont. Então, Santos Dumont é muito ligado com o Museu Roberto Lino na nossa cidade. Então, poderia ter algo esplendoroso, porque a gente tem um tesouro aqui, que a América Latina inteirinha gostaria de vir ver, principalmente o nosso carro Tucker. Tá? Então, assim, eu como museóloga e madrinha da exposição Santos Dumont, eu vejo a dificuldade que tem de colocar uma exposição na Caçapava, sendo que isso traria muito dinheiro e turismo para a nossa cidade. Mas agora, creio que vai dar tudo certo e a gente vai ter um conselho que funcione. Obrigada. Gente, para encerrar, o Bruce quer falar alguma coisinha para encerrar, então queria, da minha parte, aqui agradecer a presença de todo mundo, todas as pessoas que se inscreveram, entraram lá, estão agora na internet, os colegas vereadores, eu estou me sentindo um apresentador de um programa aqui, né? Isso também é arte, isso também é cultura, né? Eu gostei, hein? Daqui a pouco já tem outra profissão. Então, tem o Domingão do Faustão, né?
Mas, enfim, gente, falando sério aqui, só para quebrar o gelo, né? Mas, assim, obrigado, viu? Obrigado pela presença dos vereadores, da participação de todo mundo aqui. Os vereadores que não puderam, que mandaram assessores, valeu, Dandara, estava também a do Wellington aqui, a minha assessora está sentada. Quem não falou, quer falar alguma coisa? Para encerrar? Verônica, nosso amigo lá no fundo, quer falar alguma coisinha? Não? Ah, já li a perguntinha dele? Tá bom, então. Então, vou passar então a palavra para o Bruce aqui e agradecer também o Bruce por ter trazido todo o equipamento para poder fazer essa transmissão pelas redes sociais. Obrigado mesmo de coração, Denise e Bruce. Lua Bailarina, perdão, foi a Lua Bailarina que mandou aqui. Fala aqui no microfone para a internet ouvir, senão a internet não te ouve. Não, acho que uma agenda anual com todos os eventos culturais que vai ter durante o ano. Porque muita coisa acontece e a gente só fica sabendo uma semana, um mês depois que aconteceu, né? Então, acho que é importante isso, ter um esqueleto daquilo que é principal que dá para ser feito. Claro que muita coisa pode acontecer, alguns imprevistos e tal, né? E outras coisas, por exemplo, ela vai trazer uma coisa lá que é uma coisa fora da agenda, beleza. Mas pelo menos tem um esqueleto de agendas culturais, né? Ó, em tal bairro vai ter, em maio vai ter aquilo lá, em outro bairro vai ter em junho, sei lá. A gente sabe que todo ano, no final do ano, tem negócio na praça, lá tem a apresentação dos músicos e tal, mas ser uma agenda assim, que tenha uma agenda que as pessoas possam saber e se programar para acontecer, né? Acho que isso seria o principal. Muito legal. Bruce. Bom, queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu ainda vou passar para quem vai bater o martelo hoje daqui para finalizar tudo, que é o Dr. Vitor, né? Aquele que nos deu essa oportunidade e que está pleiteando o local, o trabalho do Faustão hoje na Globo, no final do ano. Vai pedir licença aqui da brincadeiras. Mas, ó, gente, como um dos produtos que a gente vai tirar dessa reunião e vai mostrar para as outras pessoas, deixa eu só olhar se está tudo bem aqui. Tá. Como um dos produtos, a gente ainda não vai liberar agora, porque não deu tempo da gente fazer uma revisão do texto que a gente vai fazer, porque a gente sabe que todos os documentos a gente tem que revisar 70 mil vezes. Então, muito em breve, nós estaremos disponibilizando um abaixo-assinado online mesmo, onde a gente vai entregar este abaixo-assinado das pessoas que querem que o Conselho de Caçapava seja fundado, apesar da lei ser de 1990, ser instituído de uma vez por todas, certo? Então, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, quem não está lá nos grupos, no formulário, a gente já tem uma lista de transmissão, a gente vai deixar um número de contato, mesmo na página do Facebook da Lua Bailarina, manda mensagem que a gente põe na lista de transmissão assim que esse link estiver disponível para vocês se cadastrarem, tá? Só não está disponível hoje ainda porque a gente não fez essa revisão. A gente precisa da revisão de todo mundo para ver se está tudo bem, se está tudo certo, tá bom? Isso não significa que a gente está fazendo isso porque o executivo hoje não quer ou que ele está fazendo alguma coisa. Não, a gente sabe que eles já demonstraram interesse nisso, só que nós, como sociedade civil, como entidade, como uma associação de cultura da cidade, como fazedor de cultura, fazedor de arte na cidade, a gente precisa mostrar que nós hoje formamos um bloco grande, pesado e que tem muita força para a gente poder fazer isso. E a gente vai chegar com esse abaixo-assinado, vamos mostrar para a chefe do executivo, hoje a prefeita Pétala, a gente, que tem muita gente interessada nisso, que não é só meia dúzia de gato pingado do pessoal que a gente já sabe que está em um monte de conselho, que se interessa com isso e com o outro, que não somos só nós. A gente, como eu falei, vou repetir de novo, hoje nós não representamos todos os artistas. Quem vai representar é o conselho e a gente quer que o conselho se erga, tá bom, gente? Então, manda contato para a gente, manda um oi lá para a gente, tanto na página quanto no WhatsApp, depois a gente põe disponível para quem está acompanhando online, tá bom?
já colocou agora. Então, peçam para a gente poder fazer essa distribuição para vocês e vocês não ficarem sem, tá bom? É isso. Então, eu, como apresentador oficial do evento, vou encerrar o evento. Só dar uma sugestão agora, que surgiu na minha cabeça. Essas coisas às vezes não dão certo, mas pegando um pouco do que a Sinira falou, muitas pessoas não têm acesso à internet, a gente faz o abaixo-assinado no papel também, para atingir pessoas que não têm acesso à internet. Correto? Daí a gente deixa isso mais democrático. Ok? Gente, obrigado, gente! Viva a cultura de Caçapava! Isso aí. Um abraço a todos. Sucesso. Brincadeira isso aí. É brincadeira.